Ora, nós vamos dar início, como é nosso hábito, ao estudo da Palavra de Deus esta semana, no tal estudo microscópico. Estamos a fazer da primeira Epístola a Timóteo, no capítulo 1. E como é nosso hábito, nós vamos ler o capítulo 1 todo. E aproveito para também transmitir as saudações àqueles que nos acompanham pela internet. Que o Senhor os abençoe, onde quer que estejam. E o estudo da Palavra de Deus possa ser iluminador, esclarecedor, ajudador para a glória dele, para a nossa bênção. O Carlos vai ler, se faz favor. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus nosso Pai e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Como te roguei quando parti para a Macedónia que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou genealogias intermináveis que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, de que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente, sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e religiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicários, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina, conforme o Evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente, na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo o sempre. Amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Amém. Amém, graças a Deus. Graças a Deus por esta palavra política que nós acabamos de ler e que a dada altura, não sei se vocês repararam, mas a dada altura faz aqui referência àquilo que nós falamos há pouco, antes de começarmos o estudo bíblico, nomeadamente, que esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação. Esta palavra é digna de toda a aceitação. Depois diz, concretamente, a que é que se está a referir? Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Vamos então ouvir o nosso irmão Alberto, a quem nós endereçamos, não é? Endereçamos daqui os dois. Exatamente. Um abraço para ele. E muitas bênçãos do Senhor Para o Brasil, para ele e para a família, como diz o Exatamente. Carlos. Vamos ouvir o que é que ele tem a dizer hoje sobre esta passagem e depois os irmãos que tiverem pensamentos sintam-se com liberdade para pensar. Está muito bem. É perfeitamente. Graças a Deus por sua palavra. Louvo ao Senhor por esse momento tão importante de estarmos juntos para oração, intercessão, comunhão entre os irmãos e estudo das Escrituras.
Estamos em primeira epístola de Paulo a Timóteo, primeiro capítulo. Vamos terminar o verso 7. Querendo ser mestre da lei, não entendendo nem o que dizem e nem o que afirmam. Poucos versos em 1 Timóteo. E quanta coisa temos aprendido. Como é bom este momento de estudar as Escrituras e perceber e entender cada vez mais o verdadeiro e diferenciar e identificar aquilo que é falso. Quantas vezes a gente não passa por um teste na escola, na prova, falso ou verdadeiro. E quando vem a questão de falso e verdadeiro, parece simples, é só colocar um X na questão correta. Mas o falso às vezes vem entremeado de alguma verdade e isso ilude e engana muitas pessoas. Por isso é bom conhecer bem a matéria que estamos estudando, assim também com as Escrituras. Se não estudarmos corretamente as Escrituras, vamos ser seduzidos pelo erro, pelos falsos profetas. O Senhor Jesus mesmo sempre alertou sobre falsos cristos, falsos profetas. Em Mateus capítulo 24, já falava sobre isso. Jesus garantiu que pelos frutos os conhecereis. Falando sobre estes falsos mestres em Mateus 12, no verso 33. E falando sobre estes falsos mestres que afirmam, que entendem, mas não têm convicção alguma e só querem aproveitamento para si próprio. Nós podemos buscar o fruto destas pessoas, destes falsos mestres, e identificar, aprender sobre um teste simples para determinar a precisão do seu ensino, se está correto e de acordo com as Escrituras. O primeiro teste, o que este mestre diz sobre a pessoa de Jesus Cristo, o próprio Senhor Jesus Cristo. Certa vez, reunindo com seus discípulos, fez a pergunta: quem dizem os homens ser o Cristo? E Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus bendito. Em Mateus 16, verso 15, e essa resposta de Pedro foi chamado de bem-aventurado, pois ele identificou o Messias, ele entendeu o Deus encarnado naquele momento. Segunda carta de João, no capítulo 9, no verso 9, 2 João, verso 9, nós lemos assim: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nele não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho, 2 João 9. Em outras palavras, Jesus Cristo é a obra de redenção que precisa ser cada vez mais aclamada, apresentada, ensinada, dando a maior importância e significado a este evento. Muitos estão não desvalorizando, mas ignorando a obra de Cristo na cruz do Calvário, pensando somente no seu benefício, naquilo que eu posso tirar de proveito, de bênçãos para a minha vida, tão somente. Bens materiais. Outro teste muito importante para identificarmos um falso mestre, além daquele já apresentado sobre quem é a pessoa de Jesus Cristo, se ele não consegue identificar que é a segunda pessoa da Trindade, que é o Deus encarnado, é um falso mestre. O segundo teste é se esse mestre prega o evangelho da graça. Se ele prega de fato que Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou para a nossa justificação, conforme a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, nos primeiros versos. Esta era a mensagem que o apóstolo Paulo divulgava, ensinava e apresentava a todo aquele que crê. Mas tem que saber em que está crendo e para que está a crer. É bonito quando a gente escuta palavras, sermões e muitas oratórias de que Deus te ama, verdade. Deus tem um propósito na sua vida, verdade. Deus quer te abençoar, verdade. Mas essa não é a essência do Evangelho. Nós temos que entender por que Cristo veio,
por que ele morreu, por que ele foi sepultado e principalmente por que da sua ressurreição. Esta é a essência do Evangelho para nos trazer salvação, reconciliação com Deus. Estávamos perdidos, estávamos sem esperança neste mundo e Cristo veio nos resgatar. Agora, que Deus nos ama, é verdade, mas ficar só nesse discurso, só nesta tecla, não vai nos abençoar, não vai nos livrar do mal. Gálatas, Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 1, no verso 7, alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Sempre Paulo, em todas as suas cartas, apresenta um alerta, uma advertência sobre falsos ensinos, falsos mestres, falsos irmãos. E para identificar, nós precisamos levar em consideração os frutos desses mestres. O fruto de quem é Jesus Cristo, o fruto do Evangelho da Graça, qual está sendo pregado. E mais um agora, se esse mestre exige ou exibe as qualidades, o caráter, de fato, que glorificam o Senhor Jesus Cristo. Será que este mestre, ele está glorificando ao Senhor ao apresentar o seu Evangelho? Ou é o Evangelho de fato de Cristo? No penúltimo livro da Bíblia, Judas, uma carta muito pequena, antes de Apocalipse, no verso 11, nós podemos ler assim: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano e prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Coré. Muita coisa para dizer nesse verso, mas nós podemos destacar aqui que o caminho de Caim era o orgulho. Queria apresentar o sacrifício conforme a determinação pessoal dele, por obras. Mais ainda, a ganância do erro de Balaão, que está lá em Números, capítulo 22 até 24, que ele quis amaldiçoar o povo de Deus em troca de dinheiro. E quantos estão pregando por troca de dinheiro, prosperidade? E ainda tem a rebelião de Coré. Ele queria ter autoridade, nomeado por si próprio. E quantos aí estão se nomeando reverendos, pastores, apóstolos? Aqui está então o perfil do falso mestre, destes que ensinam coisas que não entendem e que não conseguem afirmar. Gente que caminha no caminho de Caim. Pior ainda, são pessoas que são levadas pelo engano do Balaão, um profeta pagão, e permanece na contradição, na revolta, na rebelião de Coré, querendo ser o principal. Para identificar cada um destes falsos mestres, falsos ensinos, nós precisamos conhecer pelos seus frutos. Para isso precisamos estudar as Escrituras e caminharmos juntos, pois uma ovelha, quando foge do desgarra do rebanho, ela é presa fácil. Que o Senhor Deus nos abençoe. Amém? Boa noite, irmãos. Queria partilhar convosco um pequeno pensamento acerca desta mesma passagem, deste versículo. E o nosso irmão Alberto falou e disse muito bem. Ele falou acerca de alguns pontos, como identificar um falso mestre, mas acima de tudo nós devemos conhecer o verdadeiro mestre, e é isso que nos vai dar depois a lucidez, a sobriedade para nós depois identificarmos então os falsos mestres. E não há nada melhor do que isso, de nós conseguirmos procurar através da palavra do nosso Deus esse verdadeiro conhecimento, o conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. A pior coisa que existe é uma igreja que não conheça verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo. Quando uma igreja não conhece o Senhor Jesus Cristo, há divisão, e isso é algo terrível. Não há nada pior do que nós, quando queremos procurar um sítio, ligamos o GPS e o localizador está variado do GPS. Quando o localizador está variado, a gente não vai a lado nenhum. Não conseguimos encontrar, não conseguimos encontrar o nosso objetivo, não conseguimos atingir o propósito pelo qual nos foi proposto. E isso é muito mau.
Eu já tive um telemóvel assim, caí muitas vezes, ele tinha um localizador avariado, e então era uma tarefa muito árdua eu conseguir encontrar a casa de um cliente, pois o localizador não estava certo. E quando nós não conhecemos verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo, qual foi a última mensagem que Ele deu ao seu povo, neste caso à Igreja, a Igreja Corpo de Cristo, aquilo que Ele disse para que fosse feito, aquilo que Ele disse para que fosse, aquilo que Ele confiou, a sua palavra que Ele confiou para que fosse anunciada e fosse praticada. Vivemos dias difíceis, vivemos dias em que há delírio, como nós vemos aqui, e nós podemos ler aqui nesta passagem, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, quando o apóstolo diz isso: se alguém ensina alguma outra doutrina, se não conforme com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfémias, ruins suspeitas. Reparem que quando nós não anunciamos verdadeiramente o Evangelho, a sã doutrina, há consequências e produz tudo isto. E quando produz estas coisas, existe divisão. Existem igrejas que estão completamente divididas, que não têm o mesmo sentido, a mesma firmeza, e não há nada melhor do que, de facto, uma igreja com o mesmo propósito. E nós vemos isso, e quando nós vamos ler na carta aos Colossenses, quando o apóstolo Paulo, no capítulo 2 e no versículo 5, diz isto: porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me, ou seja, regozijando-me e vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. E depois continua e diz: como pois recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Isto é estar com o localizador no sítio certo. Uma igreja com o localizador no sítio certo é isto: é viver Cristo, é andar nele. E depois continua: arraigados, sobreedificados nele, conformados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por filosofias e vãs subtilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Lá está, se nós estivermos de facto sobreedificados nestes fundamentos, dificilmente com palavras nos podem persuadir e nos podem enganar, levar ao erro. Mas para isso, lá está, precisamos de conhecer o verdadeiro mestre, porque infelizmente existem muitos falsos mestres que nos querem levar à confusão, e como nós mesmo vemos aqui neste versículo que temos de estar a estudar, que nada, nem o que dizem, não entendem nem o que dizem, nem o que afirmam. Porque quando nós não temos a certeza das coisas, e isso é muito complicado, irmãos, se nós não conhecermos verdadeiramente o plano que o Senhor estabeleceu para a sua igreja, quando formos confrontados, nós vamos gaguejar. E não há nada pior do que alguém perguntar-nos: olha, onde é que fica o sítio tal? Nós, fica à esquerda. Não é bem à esquerda, é à direita. Incerteza. A pessoa que está à procura, a pessoa que anseia por chegar a algum lado, também fica confusa e também não sabe para que lado é que há de ir. Então nós temos de ter a certeza absoluta daquilo que nós afirmamos. E aquilo que nós afirmamos é aquilo que a palavra de Deus diz. Não é aquilo que os homens afirmam, mas é aquilo que Deus diz. E se o Senhor Jesus Cristo é o nosso Salvador, foi Ele que morreu por cada um de nós. Não há atalhos, irmãos. Não há aqui atalhos para chegarmos ao Senhor. Não, é através do Senhor Jesus Cristo. Ele é o caminho, não há outro. Se alguém nos vier dizer que é pelas obras, a palavra de Deus contradiz isso. Se nós lermos a carta de Efésios, contradiz completamente isso. Não é pelas obras, não é por eu ser boa pessoa, porque isso não me leva a lado nenhum. É unicamente através da obra que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz por cada um de nós. Foi Ele que levou os nossos pecados para que nós pudéssemos ter a santidade dEle e chegássemos à presença do Senhor. Se anunciarmos este Evangelho da reconciliação, estaremos a dar passos positivos, e é esse o propósito que o Senhor estabeleceu para a sua Igreja. Que o Senhor nos ajude, irmãos, e possamos ter o localizador no sítio certo, nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos então ver mais alguma coisa sobre esta passagem que nós nos encontramos. Reparem que no versículo 7, aliás, isto começa no versículo 6, já vem de trás, o apóstolo diz que alguns se desviaram.
Isto é um problema. Uma pessoa não se pode desviar do caminho certo. Se sabemos qual é o caminho certo, não nos podemos desviar. E alguns dizem aqui que, se desviando, se entregaram a vãs contendas, atenção agora, querendo ser doutores da lei. Querer ser doutor da lei hoje é desviar. Sabem porquê? Porque hoje devemos ser doutores da graça, não é doutores da lei. Isto é um problema muito grande, sabem? Alguns estavam a ensinar a lei, quando eles, de facto, deviam ensinar a graça e não a lei. Nós já vamos ver aqui algumas coisas interessantes, mas eu queria que vocês reparassem que nós temos aqui uma linguagem da parte deles, uma linguagem de muita ousadia, uma linguagem arrogante e uma linguagem dogmática, porque diz aqui a Bíblia que eles não entendiam nem o que diziam, nem o que afirmam. Ainda por cima, eles diziam e afirmavam. Ou seja, eram dogmáticos, teimosos. Muitos são assim. E estavam errados logo à partida, porque estavam a querer ser doutores da lei. Prezados irmãos, hoje não há doutores da lei. Hoje deve haver doutores da graça. E eu vou provar isso. Reparem o que é que nós lemos em Efésios no capítulo 4 e versículo 7. Vamos ler. Se nós lermos a carta aos Efésios no capítulo 4, quando chegamos ao versículo 7, o apóstolo diz assim: a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. E depois no versículo 11 ele diz, a graça foi dada. E depois ele especifica e diz, ele mesmo deu uns, parte final, para doutores. A graça foi dada e ele mesmo deu uns para doutores. Hoje há doutores da graça, não há doutores da lei. Estão a ver aqui claramente a palavra de Deus, como é que ela fala sobre o assunto? E diz a Bíblia no versículo 12 que o objetivo destes doutores da graça, que foram dados pela graça de Deus e que devem ensinar a graça de Deus, eles querem o aperfeiçoamento dos santos. O objetivo de Deus ao dar estes dons, os doutores da graça, é tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Gostava também de ler Efésios capítulo 3, que é uma passagem muito importante. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, no capítulo 3, ele diz assim, no versículo 2, isto é solene, e eu espero que vocês tenham muita atenção aqui. É uma passagem que muitos de vocês conhecem, mas, assim como eu também conheço, mas nunca conhecemos suficientemente bem. O versículo 2 diz assim, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Diz assim o apóstolo, vocês já ouviram que Deus me deu a dispensação da graça de Deus? É que alguns ainda estão agarrados à dispensação da lei, querem ser doutores da lei. Vocês já ouviram falar da dispensação da graça? E sabem que há outras passagens, que eu daqui a um bocado talvez cite, que estão nos escritos de Paulo, que Paulo diz, nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Porquê? Porque lemos aqui que a dispensação da graça de Deus me foi dada para convosco, para vós. Versículo 3. E ele depois ele especifica o que é a dispensação da graça, diz ele. Como me foi este mistério, porque a dispensação da graça, este período em que nós estamos a viver, depois da lei, depois da dispensação da lei, a lei foi dada a Moisés. Ok? A lei foi dada a Moisés. Depois da dispensação da lei, veio a dispensação da graça. E diz a Bíblia que isto era um segredo, era um mistério. Como me foi este mistério, o segredo, manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. E Deus revelou isto a Paulo. Versículo 4. Pelo que quando lerdes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Ou seja, a minha compreensão da dispensação da graça. Se a dispensação da graça foi dada a ele é que conhecia bem a dispensação da graça, que ele diz que era um mistério. E ele diz, eu quero que vocês tenham a mesma compreensão que eu tenho, da dispensação da graça ou do mistério, que é a mesma coisa. O qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora, não antes de agora, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos. Não é santos apóstolos, é aos seus santos, vírgula. Apóstolos,
vírgula, e profetas. É saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual, Evangelho, eu fui feito ministro, pelo dom da graça de Deus. Olhem, eu fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim e a mim, todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. E demonstrar a todos qual é a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. E este é o nosso papel. Eu quero que vocês tenham a mesma compreensão que eu tenho. E quero que vocês compreendam aquilo que eu compreendi, que a gente tem que falar disto, tem que explicar isto e tem que demonstrar isto. Temos que conhecer isto tão bem que possamos demonstrar por A mais B mais C mais D que é assim. E que somos doutores da graça e não doutores da lei. Bem, o que é que eu queria dizer mais em relação a isto? Estes indivíduos que são doutores da lei estão deslocados no tempo, porque a lei é passada. Agora estamos debaixo da graça, não estamos debaixo da lei. Já agora, só para vocês verem onde é que está essa passagem, onde é que está isso? Isso está em Romanos, se não estou em erro. Eu apontei isso, onde é que eu tenho isso? Agora passou-me. Bem, eu daqui a um bocado já vejo. Não vou perder tempo agora com isso, mas vocês conhecem a passagem, penso que está em Romanos capítulo 6, eu estava a ver se encontrava aqui, mas está no capítulo 6 e no versículo 10, 11, 16, por aí. Eu não sei onde é que eu pus isso. Pensei que tinha... Romanos 6, 14, 15. Romanos 6, 14, 15 diz, nós não estamos debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça. Ok? Portanto, devemos ser doutores da graça, não devemos ser doutores da lei. Muito bem. Eu quero também dizer-vos que estes indivíduos que querem ser doutores da lei, nem a lei conhecem. Porque diz aqui a Bíblia, na nossa passagem, que eles, querendo ser doutores da lei, não entendem. Eles não entendem o que andam a dizer. É que depois há pessoas que põem-se a falar da Bíblia sem entender a Bíblia. E põem-se a falar da Bíblia e nem sabem o que dizem, nem sabem o que afirmam. Dizem disparates. E eu vou-vos dar um exemplo, ok? Para vocês poderem perceber. Uma das coisas que a lei ensinava, e isto demonstra que eles, querendo ser doutores da lei, nem isso sabiam, é que pensam que nós somos salvos pela lei. Sabem o que... Eu vou ser mais específico. Uma das características típicas da lei são os 10 mandamentos. Que Deus deu a Moisés, os 10 mandamentos, estão a ver? E muita gente pensa, e estes falsos mestres pensam e ensinam, que nós somos salvos se guardarmos a lei. A lei é ensinada, os 10 mandamentos é ensinada a muita gente para que muita gente pense que se guardar os 10 mandamentos vai ser salvo. É mentira, não é verdade. O objetivo dos 10 mandamentos não é esse. E então sabem o que é que está escrito nos 10 mandamentos, por exemplo? Não matarás. E muita gente pensa assim, eu nunca matei ninguém, Deus um dia vai me salvar. Será que nunca mataste ninguém? Não matei ninguém. Epá, já matei baratas, bicharocos pequenos e tal. Agora, mas matar uma pessoa, nunca matei ninguém. Não, nunca mataste ninguém. Tens a certeza que nunca mataste ninguém. Pensa lá bem um bocado. Sabem que os falsos mestres era isso que ensinavam. Mas o mestre dos mestres, o Senhor Jesus Cristo, um dia explicou os 10 mandamentos. Sabem o que é que ele disse? No Sermão da Montanha que ele pregou em Mateus, no capítulo 5, ele disse assim, o que é que disse Moisés? Não matarás. Não foi o que ele disse? Pois eu vos digo que se um de vocês disser a seu irmão raca, que é uma expressão de desprezo, já o matou no coração. Quem é que nunca matou? Quem é que nunca se zangou com ninguém? Quem é que nunca disse palavras desagradáveis a outra pessoa? E o Senhor Jesus Cristo disse, quem fez isso, já matou. E alguns pensam que para matar tem que ter uma arma na mão, puxar do gatilho, disparar e a pessoa morrer. E nós não sabemos que podemos matar uma pessoa estando ela viva, pela forma como a tratamos.
como a forma como a maltratamos. O que é que disse Moisés, disse o Senhor Jesus Cristo em Mateus no capítulo 5? Não adulterarás. E toda a gente, esta também passo nessa. Não adultero. E o Senhor Jesus Cristo virou assim, não? Achas que não? Pois eu vos digo, se um de vocês puser os olhos numa mulher e a cobiçar no seu coração, já adulterou com ela. Quem é que não adultera? Pôr os olhos numa mulher e cobiçá-la no coração? O Senhor Jesus Cristo estava a mostrar que ele é que interpretou o que é que Moisés estava a dizer. Quando Moisés disse não matarás, quando Moisés disse não adulterarás, era muito mais profundo do que aquilo que as pessoas pensavam. Ou seja, para resumir, os 10 mandamentos não foram dados para nós nos salvarmos. Foram dados, sabem para quê? Para nós vermos o quão perdidos nós estamos. É uma coisa completamente diferente. Os 10 mandamentos foram dados para nós percebermos o quão perdidos nós estamos. Porque afinal, eu mato. Afinal, eu adultero. Afinal, eu transgrido em tudo aquilo que ali está. E por isso é que nós lemos na Bíblia, e eu passo a citar, por isso é que nós lemos na Bíblia, onde é que está isso? Eu hoje estou com dificuldades. Está na carta aos Gálatas. E agora não sei onde é que eu pus isso. Gálatas 3:24. Lemos ali que a lei foi dada como um aio para nos conduzir a Cristo. A lei foi-nos dada como um aio para nos conduzir a Cristo. Ou seja, sabem que a lei é comparada a um espelho na Bíblia. Se vocês tiverem um espelho e vocês olharem para o espelho pode mostrar que a vossa cara está suja. Mas o espelho não tira a sujidade da cara, só mostra que está suja. A lei foi dada para nós vermos como somos pecadores, como falhamos, como estamos sujos. Mas a lei não resolve o problema do pecado. Então a lei foi dada para a gente ver que éramos pecadores e percebêssemos a necessidade que tínhamos do Salvador. Ela foi dada como um aio para nos conduzir a Cristo. E então, eu gostava que vocês reparassem o que a Bíblia diz em Romanos 3:20, diz assim: por isso, diz Paulo aos Romanos, na carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 20, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. A lei mostra que eu sou pecador. A lei só mostra que eu sou pecador. Não me salva. Mas é importante, foi importante para percebermos que temos a necessidade do Salvador. Em Romanos 3:19 nós lemos assim. É curioso que temos aqui 3 versículos praticamente seguidos. E ele diz assim em Romanos 3:19. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. A lei condena, a lei não salva. Como é que nós somos salvos então? Sabem o que é que o apóstolo Paulo diz na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 8? Porque pela graça sois salvos. Somos salvos porquê? Não é pela lei? Não. Pela graça sois salvos. Por meio da fé. Isto não vem de vós, é uma dádiva de Deus. E é em Cristo que nós temos esta graça. E nós somos salvos pela graça. Por isso é que somos ministros da graça, não somos ministros da lei. Em Romanos 3:21, e ele livros Romanos 3:19, Romanos 3:20, e agora Romanos 3:21. Mas agora, diz o apóstolo Paulo, se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei dos profetas. O apóstolo Paulo estava tão impressionado com a graça de Deus que ele disse isto. Pela graça de Deus, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 10, pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Eu espero que convosco também a graça não seja vã. Em primeiro lugar, salvando-vos, porque pela graça sois salvos. Espero que a graça de Deus não tenha sido vã, revelada em Cristo, quando Ele morreu por nós na cruz. Antes trabalhei, e depois na vida cristã, porque a graça que salva
também edifica, também ensina, também instrui, também corrige. Trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. A graça de Deus faz-nos fazer o que mais nada nos faz fazer. Trabalhei muito mais do que todos eles, pela graça. Quando ele escreve a carta aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 16, ele diz assim: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho. Foi o que aconteceu com estes mestres, estes doutores da lei. Eles passaram tão depressa daquele que os chamou à graça de Cristo para outro evangelho. E eu vou deixar estes pensamentos por aqui para nós podermos perceber que, como nós vemos na passagem, que alguns se desviaram, querendo ser doutores da lei, quando deviam ser doutores da graça. Porque agora estamos debaixo da graça, não estamos debaixo da lei. E espero que isto aqui tenha sido assim de uma forma muito simples, clara, para todos percebermos porque é que eles estavam errados. Nós não devemos querer ser doutores da lei, devemos ser doutores da graça. Porque agora vigora a lei, agora vigora a graça. E se agora vigora a graça, nós temos que perceber a da graça, não é perceber da lei. Percebem? Que o Senhor nos ajude. E vamos terminar, irmãos, vamos ficar de pé. Vamos orar. Senhor nosso bendito e amado Pai, nós queremos Te dar graças mais uma vez por aquilo que ouvimos, Senhor, de facto, que possamos manejar bem esta Tua palavra, Senhor, para que a nossa mente, Senhor, possa ser esclarecida, Senhor, e só através da Tua palavra mesmo, Senhor. Que Tu possas falar aos nossos corações e que possamos estar dispostos a ouvir-Te, a aprofundar mais, Senhor, a estudar a Tua palavra, Senhor, a meditarmos dela de dia e de noite e que isso possa produzir em nós prazer, Senhor. Às vezes temos que Te pedir isso, Senhor, que nos ajudes a ter prazer em ler a Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a podermos cada vez mais, Senhor, ter prazer em estar Contigo, em podermos levar a nossa mente a Ti em oração, Senhor, pois é um privilégio enorme, Senhor, que outrora o Teu povo não tinha esse privilégio, não tinha o privilégio que nós hoje temos como Igreja Corpo de Cristo, Pai. E nós Te agradecemos porque não só nos deste uma salvação maravilhosa, mas com tudo aquilo que está inerente à mesma, e a questão de, Senhor, de a qualquer momento nos podermos chegar a Ti, é algo que nos foi dado a nós, Senhor, e é muito precioso. E obrigado por estes momentos que passamos aqui, que Tu cuides de cada filho Teu aqui presente, Senhor. E se está aqui alguém, Senhor, que ainda não compreendeu esta verdade, o verdadeiro amor, aquele amor, Senhor, que Tu revelaste na cruz através do nosso Senhor Jesus Cristo, que eu possa perceber, Senhor. E Te agradecendo mais uma vez, porque certamente nos acompanharás em bem até às nossas casas, onde quer que possamos nos dirigir, e que possas cuidar do resto da semana, Senhor, é o nosso desejo, e é isso que levamos aos Teus pés, no nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O culto está terminado, irmãos.